Olá, sejam bem-vindos à experiência de número 3 da prática de eletromagnetismo. Eu me chamo Gutenberg. Eu sou o Matheus Félix. Oi, eu sou o Morioshi, E eu sou o André. Seguiremos agora com o experimento número 1, que será apresentado por mim e pelo Gutenberg, e após isso o experimento número 2. que foi feito por mim e o Matheus. Bem, seja bem-vindo. Olá, eu e o André, que é esse companheiro que está do lado, nós vamos fazer a primeira parte do experimento. A primeira parte do experimento é o campo magnético em função da distância. Bem, o objetivo desse experimento consiste em utilizar um aplicativo de celular, no caso, o Magnet Meter, para calcular a magnitude do campo magnético em relação a um ímã permanente e também a um eletroímã, o experimento número 2. Vamos também obter o gráfico da intensidade do campo magnético de um ímã a diferentes distâncias, ao longo de uma direção unidimensional. Conseguir compreender a relação intensidade do campo magnético e distância também consiste em um dos objetivos. Ao final, faremos os dados tabelados e aplicaremos eles a um gráfico, no qual obteremos uma relação distância, intensidade do campo magnético, e essa relação será analisada depois dos resultados. Bem, como justificativa deste problema, muitos dispositivos tecnológicos que utilizamos no nosso dia a dia incluem o uso de fundamentos do eletromagnetismo. O grande exemplo disso são o uso dos magnetômetros em celulares que utilizam a detecção do uso do fluxo magnético para a determinação da direção e a intensidade do campo magnético ao redor do celular. Bem, uma vez que iremos utilizar um celular para calcular a intensidade do campo magnético observado pelo ímã e pelo eletroímã no experimento 2, cabe como um dos materiais a ser utilizado o uso de um celular com magnetômetro. Também precisaremos de um ímã de qualquer tipo para este experimento 1. Também iremos utilizar uma régua. Essa régua vai ser utilizada para conseguirmos detectar a distância entre o ímã e o celular. E também, obviamente, vamos precisar de um aplicativo capaz de utilizar o magnetômetro para a detecção da direção e da magnitude do campo eletromagnético. Nesse caso, vamos utilizar o aplicativo Magnet Meter. Antes de prosseguirmos para a experiência, iremos fazer uma breve abordagem sobre a teoria por detrás dos fenômenos observados. Os celulares possuem transdutores magnéticos. São basicamente equipamentos capazes de medir a intensidade e a direção do campo eletromagnético. Esses celulares usam esses dispositivos para a bússola, para outras aplicações dentro dele. O experimento envolve a captação da magnitude do campo magnético através do uso do magnetômetro de um celular. Para isso, é preciso entender como os magnetômetros funcionam para melhor descrever o fenômeno que desejamos observar. Os magnetômetros utilizam da detecção do fluxo do campo magnético para aferir a magnitude do campo. Ora, precisamos então entender o que significa o fluxo magnético. Nada mais é do que a medida de campo magnético que passa por uma superfície de área. Temos que é uma grandeza escalar, uma vez que envolve o vetor perpendicular à área desejada e o ângulo formado entre esse vetor perpendicular e a área. Temos que a resultante do campo magnético vai fazer um ângulo com a área. Este ângulo vai nos dizer a direção dos vetores perpendiculares e paralelos a essa área. O fluxo é aquele relacionado com o vetor perpendicular a essa área e pode ser dado em unidades diferenciáveis, como uma pequena quantidade de fluxo B sendo igual a uma pequena quantidade do vetor perpendicular à área, e esse vetor perpendicular à área vai ser o vetor campo magnético vezes o ângulo formado entre ele e a unidade de área, e isso resulta num produto escalar. Consequentemente, temos que o fluxo magnético é uma grandeza escalar também. Aqui temos uma imagem representando o fluxo do campo magnético, e ela é bastante ilustrativa do que acabei de explicar. Então, o fluxo magnético total, nós podemos encontrar o fluxo magnético total, que é o φB, através da soma das contribuições dos elementos das áreas individuais, né, que o André acabou de falar. E, então, para encontrarmos isso, é apenas aplicando a integral do B com a unidade dessa superfície, né, da área. E no SI, o fluxo magnético φB, ele é 1 Weber. A unidade dele é 1 Weber.
que é a mesma coisa que 1 Tesla metro quadrado. E quando um elemento, uma unidade de área, forma um ângulo reto com a linha de campo, nós podemos calcular o campo magnético fazendo a razão entre a unidade do fluxo magnético sobre a unidade da área que é perpendicular a ele. Isso pode ser uma das formas que o celular utiliza para calcular o campo magnético. O módulo do campo magnético é igual ao fluxo por unidade de área ao longo de uma área ortogonal ao campo magnético. Usualmente, podemos considerar, em alguns casos, que o campo magnético é chamado de densidade de fluxo magnético. Bem, como já dito diversas vezes, o medidor usado será o magnetômetro de um celular. E aqui nós temos um exemplo comum deste tipo de dispositivo. Não temos, porém, uma escala, mas podemos ressaltar que ele é bem pequeno, o suficiente para caber nos compactos dispositivos móveis atuais. Seguimos para o procedimento experimental, onde iremos explicar um pouco mais a importância e a relação deste sensor ser pequeno com os procedimentos realizados no experimento. Iremos utilizar o magnetômetro presente no dispositivo móvel Xiaomi Redmi Note 8 Pro para aferir a intensidade do campo magnético gerado por um ímã. Para isso, primeiramente, nós precisamos aferir a posição do magnetômetro no celular, porque o magnetômetro ele é muito pequeno. Então, dependendo da localização que colocarmos o ímã, nós não vamos conseguir aferir com uma precisão tão boa a intensidade do campo magnético. Então, para isso, nós precisamos encontrar a localização exata do magnetômetro no celular. Vamos utilizar um ímã que vai ser distanciado em 1 centímetro do celular e essas medidas que vamos constatar, que vamos pegar, vai ser usada em tabelas futuras, em resultados futuros para análise. Para aferir esse distanciamento, utilizaremos de uma régua milimetrada. As distâncias aferidas variam de 4 centímetros a 14 centímetros. A razão disto é que, abaixo de 4 centímetros, a intensidade do campo se torna exponencialmente maior. Primeiro, distorcendo as aferições entre 4 e 14 centímetros, criando grandes flutuações abaixo desse valor. Por isso, foi escolhido começar a 4 centímetros. Terminaremos a 14 centímetros, uma vez que, acima disso, a medida do campo apresenta valores negligenciáveis, ou seja, o campo se torna irrisório. Seguiremos agora para o vídeo. Olá! Agora irei mostrar como vamos obter os valores da magnitude do campo magnético para dadas distâncias. Como falamos na parte teórica nos slides, nós vamos começar a partir de 4 centímetros distantes ao magnetômetro do celular, até 14 centímetros, que dá na escala 16 da régua. Então vamos lá. Mas antes de iniciarmos, preciso salientar que o magnetômetro do celular ele fica mais ou menos localizado aqui, onde está apontando o celular, ou a caneta, e o ímã que vamos utilizar vai ser o ímã dessa caneta. O ímã ele está localizado mais ou menos nessa parte aqui, e vamos utilizar ela para conseguirmos gerar a magnitude do campo magnético. Então vamos lá, 26, né? Então vamos começar, 26, 4 centímetros, 25 centímetros, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 centímetros. Todos os dados obtidos aqui nós vamos colocar numa tabela e apresentarmos na análise posterior. Muito obrigado. Vamos então agora falar sobre os eletroímãs. Bem, a definição de eletroímã é que ele é um dispositivo que usa uma corrente elétrica para gerar um campo magnético através de um material. Então, basicamente, esses eletroímãs são formados por um material ferromagnético, ou seja, um material bastante atraído por ímãs, envolvido por um fio condutor. Este fio condutor, quando envolvido nesse material, dado que ele envolve esse material por várias vezes, o fio se comporta praticamente como uma bobina elétrica. Então, quando a corrente elétrica for aplicada a esse fio,
gera-se um campo magnético na direção do material, ou seja, flui, digamos assim, um campo magnético através deste material ferromagnético, fazendo com que ele passe a ter propriedade de um ímã, ou seja, que esse material agora se comporte como um ímã. Os eletroímãs possuem bastante aplicações, sendo as principais delas montagens de motores elétricos e transformadores de energia. Então, aqui à direita nós temos alguns eletroímãs e à esquerda um mini motor elétrico que usa o princípio dos eletroímãs para a sua construção. Bom, como funciona então um eletroímã e qual é a ideia do seu funcionamento? Aqui à direita nós temos um ímã comum que naturalmente já possui propriedades magnéticas. Então nós vemos aqui que ele tem o polo norte e o polo sul e as linhas de campo magnético que fluem através desse ímã, através desse material. A ideia do eletroímã aqui à esquerda é fazer também com que flua campos magnéticos através deste material central, mas fazendo uso de uma corrente elétrica aplicada a um fio condutor que envolve esse mesmo material. Então, a ideia é que, quando for aplicada uma corrente elétrica neste fio condutor, sejam gerados campos magnéticos que fluam através do material central, o material ferromagnético, fazendo com que ele adquira propriedades magnéticas e se comporte também como um ímã. E de que forma isso ocorre? Bom, se nós voltarmos e olharmos para a forma como o fio condutor envolve por várias vezes o material central, o material ferromagnético, nós vamos perceber que é como se formassem praticamente vários arcos circulares em volta deste material. Então, o que nos interessa saber é como flui o campo magnético através destes arcos. Aqui, se nós olharmos para este arco, digamos que ele tem um comprimento L e por ele flua uma corrente I. Então, se nós gerássemos aqui um vetor tangente IDL e, vendo essa distância radial do vetor IDL até o centro do arco, nós veríamos que é justamente por esse centro que passa o campo magnético gerado por essa corrente I. Então, pela regra da mão direita, nós podemos ver que o campo magnético vai ser gerado justamente onde vai ficar posicionado o material ferromagnético, no centro do arco, no caso dos vários arcos que vão envolver o material. Então, quando nós olharmos para a totalidade da peça, nós vamos ver que há vários arcos circulares que estarão conduzindo a corrente e cada um desses arcos vai gerar um campo magnético no centro desses arcos, que é também onde está posicionado o material ferromagnético. Então, ao final, haverá um campo magnético resultante que flui pelo material central, pelo material ferromagnético, fazendo com que esse material se comporte como um ímã. Então, vamos à montagem para a experimentação laboratorial de um eletroímã. Os materiais que utilizamos foi um prego de ferro, que vai ser o material ferromagnético, 4 pilhas de 1,5 volts ligadas em série, totalizando 6 volts, vai ser a nossa fonte de corrente contínua, um fio condutor de cobre esmaltado. É importante que o fio condutor seja esmaltado para evitar que a corrente seja conduzida também pelo material ferromagnético e haja interferências entre os arcos de fio que vão envolver o material, e fita isolante para juntarmos as pilhas e também ligarmos os extremos do fio condutor às pilhas. Então, o esquemático que queremos chegar é este, com o prego de ferro, que é o material ferromagnético. Então, nele vamos envolver o fio condutor fazendo várias voltas circulares. O ideal é que as voltas estejam bem próximas umas das outras, mas aqui está mais espaçado para termos uma ideia do que deve ser feito. E, após feitas as voltas do fio condutor no prego, ligamos os seus dois extremos à fonte, à pilha. Então, a ideia é fazer com que, ao final do processo de montagem, nós tenhamos o prego se comportando como um grande ímã. Aqui pode até ser visto de forma melhor como as voltas devem estar posicionadas entre si, bastante próximas mesmo, e a ideia é que nós tenhamos, ao final, este prego se comportando como um ímã. Então, queremos ver se este circuito montado
fechado dá realmente a este prego propriedades magnéticas que façam ele se comportar como um ímã. Bom, vamos então agora falar sobre os resultados obtidos na nossa experimentação. Primeiramente, nós vamos verificar se o prego agora realmente se comporta como um ímã, se ele é capaz de atrair outros materiais com propriedades magnéticas. Bom, no vídeo nós percebemos que o prego agora realmente possui as propriedades de um ímã, já que ele foi capaz de atrair o clipe metálico de papel. Nós também fizemos o uso do aplicativo Magnet Matter para análise dos resultados relacionados tanto ao vetor B, que é o vetor densidade de fluxo magnético, quanto os resultados relacionados às direções dos polos magnéticos. Então, em seguida, nós vamos verificar se a presença do prego é capaz de gerar um campo magnético detectável no aplicativo. E se conforme movimentamos esse prego, há uma alteração na direção e também na intensidade desse campo magnético simulado ali no aplicativo. Bom, de fato nós podemos perceber no vídeo que a presença do prego e a movimentação dele, conforme nós aproximamos ele do celular, gera uma alteração na direção do campo magnético, que é vista naquele parâmetro transparente ao centro no aplicativo, e também na intensidade desse campo, que se percebe ali pela alteração dos valores abaixo do círculo central. Uma outra forma de nós verificarmos também o comportamento do prego como um ímã é se a movimentação dele é capaz de gerar uma alteração também nas direções dos polos magnéticos simulados na bússola do aplicativo. Então, nós vamos ver no vídeo se isso de fato acontece. Bom, nós podemos perceber que a movimentação do prego realmente gera uma alteração no direcionamento dos polos magnéticos da bússola, que são simulados ali no aplicativo. Por fim, então, nós vamos verificar como se relaciona a alteração da distância entre o prego e o celular e os valores do vetor densidade de fluxo magnético, o vetor B. Bom, o que se nota ali no vídeo é que, conforme a distância entre o prego e o celular aumenta, a intensidade do vetor densidade de fluxo magnético decai. Então, ou seja, conforme nós distanciamos o prego do celular, os valores ali do vetor intensidade de fluxo magnético, que estão medidos no aplicativo em microtesla, aqueles valores diminuem. Bom,
Esse resultado está relacionado claramente à forma como o vetor densidade de fluxo de campo magnético se propaga no arco, no caso, nos vários arcos. Nós vimos anteriormente que a corrente que flui pelos arcos vai gerar campo magnético justamente no centro do arco, que é também justamente onde está posicionado o prego, o material ferromagnético central. Então, conforme nós distanciamos o prego do celular, que detecta ali, através do aplicativo, a intensidade desse campo, claramente vai haver uma queda nos valores deste campo, conforme nós aumentamos a distância. Esse resultado também pode ser visto, teoricamente, pela lei de Biot-Savart, que justamente diz que o campo é inversamente proporcional à distância. Então, a distância aqui r ao cubo, conforme ela aumenta, a intensidade, os valores do campo B vão cair, vão diminuir. Por fim, nós temos um gráfico com essa relação campo-distância do nosso eletroímã. Nós podemos perceber que conforme a distância entre o celular e o prego aumenta, os valores do vetor B, medidos em microtesla, diminuem, eles decaem. Bem, seguimos então com a análise dos experimentos. Temos aqui um gráfico à sua direita, na qual se relaciona ao experimento número 1, feito por mim e pelo Gutenberg, que é o ímã. As cruzes azuis representam os dados obtidos pontualmente de 1 em 1 centímetro. Temos a curva laranja, dada por uma lei de potência obtida pelo método dos mínimos quadrados no software MATLAB. A ferramenta utilizada foi a EasyFit para a criação dessa curva. Aqui a gente obtém uma relação na qual o campo ele é proporcional à distância na ordem elevado a um valor n, que é aproximadamente igual a menos 1,5. O comportamento de decréscimo do campo com a distância tem relação direta com esse valor n. Temos o valor r também, que diz respeito ao coeficiente de correlação, e ele pode ser uma medida qualitativa para se dizer se a curva está próxima aos pontos. No caso aqui temos um R de 1.0681, e esse R é um pouco maior do experimento 2, como vocês verão em seguida. Agora vocês veem o gráfico do experimento 2, né, que foi feito aferindo o campo magnético de um eletroímã, né, só que ele foi feito usando 6 pilhas usando 4 pilhas de 1,5 volts, dando 6 volts. No caso, foram medidos 5 pontos, né, começando a partir da distância de 4 centímetros, variando de 2 a 2 centímetros. Como o espaço amostral é menor, né, a gente teve um R de valor menor, né, foi menos preciso, mas em relação à curva, né, o gráfico em si tudo está igual ao experimento 1, com as cruzes azuis sendo referentes aos pontos medidos, e a curva laranja, que é o que foi calculado, né, pelo programa. Também cabe mencionar a relação de decréscimo do campo magnético com a distância ser muito parecida quando você tem um eletroímã e quando você tem um ímã. Isso pode ser dito pelo comportamento do N, que em ambos os casos tem valores muito próximos, no caso, aproximadamente menos 1,5. Seguiremos aqui com uma breve reflexão acerca do que foi feito nos experimentos para que os estudantes que participaram do experimento possam debater a respeito do obtido. Tá, então Gutenberg ou André, quem puder responder aí, por qual motivo colocamos o ímã com limite de 14 centímetros de distância e por que a gente começa com 4 centímetros? Então, nós começamos em 4 centímetros porque com distâncias mais aproximadas teríamos um gráfico com um aumento muito exponencial, então os resultados obtidos com uma distância maior seria irrisório e não conseguiríamos ver em uma escala muito grande dentro do gráfico. Então, por isso começamos com 4 centímetros. E chegamos no limite de 14 centímetros porque acima disso
teríamos valores que o ímã não ia influenciar no campo magnético e o celular não ia conseguir capturar a intensidade do campo magnético. E no caso do experimento 2, há um número específico mínimo de voltas que devem ser feitas com o fio condutor ao redor do prego? Bom, não há um número mínimo de voltas para você fazer. O ideal é que seja com o máximo de fio que você conseguir cobrir a área do prego possível, porque como quem vai conduzir a corrente é o fio, quanto mais de fio ele tiver para conduzir, mais campo magnético vai ser gerado por essa corrente. Então, digamos assim, o ímã, o prego vai se tornar um ímã mais potente, né? Então, especificamente um número pré-determinado, não. Mas o quanto você puder cobrir o prego com o fio condutor, melhor. Claro, deixando uma quantidade de fio nos dois extremos suficientemente grande para você também ligar aos extremos da fonte, das pilhas. Entendi. Tá, e né, para fazer o experimento, a gente tinha que saber também a posição do magnetômetro no celular, né? Como foi feito para encontrar a posição do magnetômetro? E isso gerou alguma mudança de resultados obtidos aí? Então, era necessário, né, encontrarmos a posição do magnetômetro, tanto no experimento 1 quanto no 2. E para encontrarmos essa posição, pegamos o celular e colocamos o ímã, né, como neste caso, e em algum ponto do celular onde se apontasse o maior número, estaria ali mais ou menos localizado o magnetômetro, né? E ele se localizou, como nós vimos no vídeo anterior, na parte superior esquerda do celular. Para acarretar uma boa precisão, nós tínhamos que ter colocado, no caso do experimento 1, a régua para medir a distância entre o magnetômetro e o ímã. Como ele já tinha localizado o local onde o magnetômetro estava no celular, fica mais fácil de colocarmos a régua e medir uma distância, assim, a distância certa entre ela, entre o ímã e o magnetômetro. Então, por isso que é importante encontrarmos a posição e por isso que acarreta uma boa precisão. Entendi. E qual é a necessidade das voltas, no caso do experimento 2, das voltas do fio, serem feitas bastante próximas umas das outras? Então, como o Matheus disse, não tem o número específico, né, mínimo assim, de voltas, mas quanto mais voltas você der no prego ou parafuso, né, seja qual for o condutor que você vai enrolar ali, melhor, né? Então, as voltas serem feitas bem próximas uma das outras é a fim de maximizar o número de voltas do fio que a gente vai conseguir colocar no prego. Inclusive, né, se você tiver um fio comprido aí, você pode dar a volta por cima das voltas que você deu anteriormente, né, fazendo duas camadas aí de bobinas concêntricas. Entendo. Bom, em relação ao gráfico que vocês obtiveram, os resultados foram iguais, próximos, bem perto do esperado, o que deveria ser teoricamente? Então, essa é uma excelente pergunta. Nós podemos analisar isso num olhar qualitativo e num olhar quantitativo. Quantitativamente, a gente pode ver a relação da distância com a magnitude do campo. Podemos ver que quanto mais próximo do magnetômetro, maior era a aferição da magnitude do campo, o que é condizente com a teoria. Qualitativamente, analisando os dois gráficos, nós podemos também analisar, nós também podemos ver que o resultado foi como esperado, pois nós temos o decréscimo com a distância, apresentando o mesmo caráter de curva entre os dois gráficos, mesmo que um deles se trata de um ímã e o outro de um eletroímã. Isso apresenta o caráter de que tanto o ímã quanto o eletroímã têm caráter de campo magnético semelhantes. Caráter no fluxo do campo magnético semelhante. E por causa disso, a separação implica em reduções com a distância
semelhantes também. Por causa disso, nós podemos afirmar, sim, que tivemos um resultado esperado, tanto com a teoria quanto com a questão qualitativa, que também corrobora com a teoria. No experimento 2, os dados obtidos relacionados no gráfico estão de acordo com o esperado? Estão, né? Assim, quanto aos valores, assim, quantitativamente falando, a gente não conseguiu, né, fazer as contas em si, porque tinha muitas variáveis ali que eram difíceis de medir, como, por exemplo, a espessura do fio de cobre utilizado, né? A gente não conseguiu medir, mas, sim, pelo comportamento, sim, né, que foi de uma exponencial ali, decrescente, né? Se você olhar a lei de Biot-Savart, o campo, ele varia de acordo com o inverso do cubo da distância, né? Então, é justamente o que a gente observa, né? O comportamento de uma exponencial com uma potência negativa. Perfeito. Encerramos aqui essa discussão e seguimos para futuros experimentos. Este experimento está encerrado. Muito obrigado.